Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do grupo Vegor, que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é importante para esse tipo de equipamento. Eu hoje, como eu prometi da última vez, eu queria conversar com vocês sobre a medida, o controle das impurezas no gás SF6. Nós já conversamos sobre isso em vídeos anteriores, eu vou deixar o link desses vídeos na descrição. Eu sugiro que a gente dê uma olhadinha, porque lá eu estou explicando quais são os contaminantes, qual o efeito de cada um, qual a importância da gente controlar cada um. Eu hoje queria falar mais especificamente sobre a calibração dos instrumentos que a gente utiliza para fazer a medida dessa contaminação. E hoje eu queria explicar mais ou menos como isso deve ser feito, né? E queria aproveitar também, eu vou comentar um pouquinho de teoria dos erros, para a gente poder comentar um pouquinho sobre exatidão, precisão de medidas e o que a gente pode conseguir com a calibração. Tá bom, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre a calibração de cada parâmetro que a gente mede, ou seja, de cada sensor. Os instrumentos que a gente usa normalmente para verificar as impurezas que contidas num gás SF6, nós medimos, é praxe no trabalho de manutenção, a gente medir 3 parâmetros principais. Existem outros que também são importantes, que a gente pode medir também. Eu até volto para conversar sobre esses outros um outro dia. Hoje eu queria falar sobre a rotina. A nossa rotina é medir pureza do gás, que significa medir quanto de SF6 a gente tem naquele gás. Tirando o que é SF6, o resto é outra coisa. Essa outra coisa, na sua maior parte, é ar atmosférico, que é o que contamina todos os gases que a gente tem aqui no planeta, certo? Então a gente mede a pureza, mede a contaminação por umidade. Eu prometo fazer outro vídeo qualquer dia também só sobre a contaminação por umidade também, que é uma coisa muito importante. E medimos também os produtos de decomposição, que a gente quantifica como dióxido de enxofre em partes por milhão. Então, ppm de SO2 são as 3 medidas que a gente faz costumeiramente. E como é que a gente pode ter certeza da exatidão? Qual a certeza que nós temos? Qual a exatidão que esses instrumentos nos dão sobre essas 3 medidas? Rapidamente, eu queria explicar o seguinte: os sensores que medem a pureza do gás são sensores baseados em condutividade térmica. A condutividade térmica de um gás qualquer, ela é, de uma forma geral, proporcional à pureza daquele próprio gás. Então, por exemplo, o SF6 puro, ele tem uma condutividade térmica determinada, digamos que fosse 10, um número relativo, tá certo? 10. Se ele tem um pouquinho de ar, não é 10 mais. Pode ser 11, pode ser 9. Dependendo se essa contaminação é mais condutora ou menos condutora. Mas vai alterar a condutividade do gás. Como é que o sensor vê isso? O sensor é uma ponte resistiva de Wheatstone, onde sobre um desses resistores está passando o gás. Quando o SF6 puro passa, a gente zera a ponte com aquele valor daquela resistência. Se passa o gás com impureza, vai mudar a resistência. Aquela resistência é um filamento, fica aquecido. Quando passa o gás com alguma impureza, ele muda a resistência porque muda a temperatura do filamento. E aí desequilibra a ponte, que a gente tinha zerado com o gás puro, e esse desequilíbrio é proporcional à quantidade de impureza. Simplificando a explicação, é assim que a gente mede a pureza. Tá bom? E como que a gente calibra isso? Para a gente calibrar isso, nós precisamos ter um gás padrão, no qual a gente tenha removido o máximo de impureza possível. Tá bom, pessoal? Então, esse gás é a base de tudo aqui para nós.
Como que a gente consegue isso? Aqui na SFCs, na VEGOR, nós temos um sistema de purificação do gás SF6 por destilação fracionada. Nós fazemos esse processo de destilação de maneira que a gente possa obter apenas no destilado, apenas SF6, quantidades desprezíveis de gases residuais. Então, nós conseguimos aqui obter um gás hexafluoreto de enxofre, cuja pureza é 99,49%, 99,9999. Como é que a gente faz isso? Destilando esse gás sucessivamente, de forma a obter apenas o destilado SF6. É o processo que se usa para purificar muitas substâncias. Não é tão simples, a gente utiliza também uma série de filtros que nos ajuda a acelerar esse processo e a gente consegue esse gás quase puro, tá certo? A partir desse gás, nós preparamos misturas padrão dos outros contaminantes por peso, de tal maneira que a gente saiba exatamente quanto tem daquele contaminante no gás padrão que a gente preparou. Então, a gente parte, por exemplo, nós pegamos o gás puro, acabei de purificar, peso na balança 1 quilo daquele gás e coloco ali 1 grama de ar. Isso é 0,1%. Depois pego um outro cilindrinho, pego a mesma 10 quilos, 2 gramas de ar. Com isso, a gente tem alguns padrões cuja contaminação é conhecida. Então, a gente prepara padrões. Nós aqui preparamos padrões com 93% de pureza, 97%, 99,9%. Basicamente é isso. Não é assim exato, porque a gente faz por peso. A gente pesa e depois calcula. Então, às vezes, o nosso padrão, na verdade, ele tem 99,7%, 97,3%, porque a gente pesa e depois faz a conta. Vê quanto é que deu, pelo peso, né? A balança, por sua vez, ela é calibrada. A calibração de massa é uma das melhores calibrações que a gente tem, porque a massa, existe a massa padrão pela qual é rastreada qualquer balança no mundo aí certificada. Nossas balanças são calibradas, certificadas, então a gente tem que aquele peso a gente toma como exato. Ok, pessoal? Dentro, obviamente, da exatidão que é possível. O padrão de SO2 é da mesma maneira, a gente compra o dióxido de enxofre puro e coloca também uma quantidade determinada dentro daquele gás SF6 puro. É muito fácil. E a umidade? Como que a gente faz? A gente vai conseguir pesar 1 miligrama de água e botar lá dentro? Isso é difícil pra caramba. Qualquer dia eu vou conversar sobre a água com vocês. A calibração da umidade, ela é de um lado um pouco mais complexa e de outro lado mais simples de fazer. Por quê? O que a gente faz é calibrar a umidade pela medida do ponto de orvalho, ou dew point. O que é o ponto de orvalho? É o ponto em que a umidade relativa é a temperatura na qual a umidade relativa de qualquer gás, naquela pressão de medida, é 100%. Então a gente mede a pressão, mede o ponto de orvalho a uma pressão determinada, e quando o orvalho acontece, aquele é o ponto em que a umidade relativa. A partir daí, sabendo qual é o ponto de saturação de umidade daquele gás naquela pressão, sabendo quanto de massa significa, a gente calcula quanto tem de água lá dentro. E aí a gente calibra os demais sensores em relação a essa medida que a gente fez. Então, não é complicado, né? É uma medida que tem que ser feita com cuidado. E por que a gente precisa calibrar isso? Na verdade, os equipamentos que medem a umidade nos gases, a maioria deles não usa o ponto de orvalho absoluto. A maioria deles usa um sensor de umidade, que é um sensor capacitivo, que é um capacitorzinho cujo elemento isolante é um material inorgânico que absorve e dissolve água,
que quanto mais ou menos água tem, a capacitância dele muda. Então a gente calibra esse sensor em relação a um gás que a gente tem a umidade conhecida determinada pelo dew point absoluto. E aí a gente pode então calcular quanto ele tem de umidade com uma exatidão muito boa. O SO2 já expliquei para vocês, a gente prepara uma mistura padrão, calibra contra essa mistura padrão. Esse gás que a gente mediu a umidade, a gente usa ele como gás padrão também para calibrar os outros instrumentos. Esse gás padrão tem uma dada validade, depois de um certo tempo a gente precisa renová-los todos, né? E refaz a calibração. Tá bom, pessoal? Essa é como a gente é feita a calibração. E aí eu queria também comentar o seguinte: quando a gente calibra um equipamento, nós estamos querendo garantir que o equipamento nos dê uma medida exata. É muito comum o pessoal vai pedir para não, eu preciso de uma medida precisa. Assim, na linguagem vulgar, a gente troca exatidão com precisão. Então, quer dizer, aquele míssil lá da Ucrânia, ele tem uma grande precisão. Não, ele tem uma grande exatidão. Ele pode ter uma exatidão e precisão boa também. Ou pode ter uma exatidão boa, mas a precisão não é boa. A exatidão é o quanto aquele valor medido se aproxima do valor real. O valor real, normalmente, a gente não tem. O valor real é um negócio muito difícil. A gente tem o chamado valor mais provável. O valor mais provável pode ser obtido de várias maneiras. No nosso caso, como eu falei, a gente utiliza massa padrão. Balança calibrada em massa. Então, aquela massa que a gente mede ali é o valor mais provável, porque aquilo está rastreado a um padrão, que é aquele grama padrão que a gente inventou. Então, é aquilo ali. Então, o valor mais provável é aquele que a gente mediu. Mas pode ser que a gente não tenha padrão para uma dada medida. Aí, qual é o valor mais provável? A gente mede muitas vezes, tira a média e aquele valor médio é o valor mais provável. Ele vem a ser o valor exato. Quanto mais a gente se aproxima do valor exato, mais provável, maior a nossa exatidão de medida. E a precisão, o que é? A precisão é quantas vezes a gente repete o mesmo resultado quando aplica aquele método de medida. Então, os nossos instrumentos de medida, de pureza, umidade, SO2 do SF6, são instrumentos que a gente chega numa dada exatidão, que a gente, no relatório de calibração, a gente vai indicar para vocês, comparando com o padrão, qual foi a medida que ele deu, aquela diferença é a sua exatidão. Então você tem uma diferença em relação ao valor mais provável de 2 ppm, 1 ppm, 5 ppm, etc. E a precisão? A precisão é quantas vezes a gente mede, consegue a mesma medida com aquele nosso equipamento. Normalmente o pessoal não nos pede a precisão. O pessoal está interessado na exatidão, porque ele quer saber se aquela medida que ele está tendo no campo está próxima do valor mais provável. Isso não é suficiente, então a gente sugere que você, ao calibrar, faça a calibração da exatidão e da precisão. Porque você pode depois, vai ao campo e mede com o seu instrumento, principalmente em valores muito baixos, que é onde a gente trabalha, essa precisão fica muito importante, porque você vai mede com o seu instrumento, por exemplo, a água, e você mede lá, sei lá, 150 ppm de umidade. No dia seguinte você vai lá, mudou a temperatura, você, não, mas está quase igual a temperatura, eu tenho a 115. Qual é a minha precisão? Isso está dentro da tolerância ou não está? Esse 115 vale os 120 de ontem ou não vale? Se eu não conheço a precisão, não sei te dizer isso, tá bom? E ainda mais existe a reprodutibilidade, que é o quanto diversos instrumentos se aproximam mais ou menos do valor mais provável. Então, por exemplo, se a reprodutibilidade de uma dada medida é 10 ppm, eu não posso esperar que eu meça com o instrumento A e dê exatamente a mesma medida do instrumento B. Não vai dar. Mas se ela der dentro da reprodutibilidade, aqueles 10 ppm, as duas medidas estão corretas. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Eu gostaria que vocês comentassem aí sobre isso, o que vocês querem discutir a mais sobre essa questão
de precisão, exatidão de medidas, diferenças encontradas. Comenta aí, coloca aí para a gente conversar, tá bom? Não esquece aí de deixar o seu like e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e compartilha aí com o pessoal que você acha que gostaria de ouvir uma discussão sobre esse assunto. Muito obrigado a todos vocês aí, um abraço.